Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo de número 93. Salmo 93. A palavra de Deus no Salmo 93 nos diz: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém. Amém? Na certeza, irmãos e irmãs, da majestade, do poder, da grandeza do nosso Deus, estamos aqui nessa noite para nos alegrar na presença dEle. E eu digo nos alegrar porque ter a oportunidade de orar ao Senhor, ter a oportunidade de se colocar na presença do Senhor, ter a oportunidade de saber que o Senhor nos ouve é uma grande honra para nós. Estar diante de um Deus que nos ouve, de um Deus que nos acolhe, de um Deus que sabe quem nós somos. A palavra de Deus diz que Ele sabe a quantidade de cabelos que tem na cabeça da pastora Cristiane, porque na minha não dá para contar hoje, né? Mas o Senhor sabe o seu nome, sabe o meu nome, sabe mais de nós do que nós mesmos. E é a esse Deus que nós vamos, nessa noite, mais uma vez, colocar diante dEle as nossas petições, as nossas angústias, ansiedades e também os nossos agradecimentos para poder dizer obrigado, Senhor, porque a Tua fidelidade tem estado sobre nós. Amém. Vamos orar? Deus querido, Pai de graça e de poder, nós bendizemos o Teu nome, nós, Senhor, prestamos honra, glória e louvor ao Teu nome. Sim. Porque Tu, Senhor, dentro da Tua infinitude, dentro da Tua grandeza, Tu olha por cada um de nós. Nos conhece, sabe quem somos, sabe das angústias que passamos, das ansiedades, tristezas, também das alegrias, dos sonhos. E por isso, Senhor, nós que temos caminhado contigo, queremos nessa noite, Senhor, sentir o Teu toque. Queremos a Tua presença, Senhor. Fica conosco essa noite. Fica mais um pouquinho conosco, Senhor. Sim, Pai. Vem ter conosco essa noite. Amém. Fica conosco, Senhor. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, do verso 12 ao 14. 1 Crônicas 13, de 12 a 14. A palavra de Deus nos diz assim: Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e ela nos inspire nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, esse texto que eu li, ele é parte do relato que começa lá no capítulo 13, no verso 1. E esse texto, ele também aparece em 2 Samuel 6, quando o texto diz para nós que Davi resolve trazer a arca de Deus para a casa dele. Davi decide trazer a casa, né, a arca, para a casa dele, para o palácio. E a palavra de Deus vai dizer para nós que nesse trajeto em que eles pegam a arca lá e trazem a arca, né, colocada num carro de boi, em determinado momento os bois tropeçam e a arca parece que vai cair. E um dos que cuidava da arca, que era um sacerdote ali, o Uzá, ele toca na arca. E quando ele toca na arca, ele morre ali mesmo, ele morre fulminado.
E isso faz com que Davi fique tão impressionado, Davi fica tão assim, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Deus não está abençoando isso. E Davi diz assim, né? Como é que eu vou levar a arca de Deus, né, lá para minha casa? E aí Davi decide que não vai levar a arca mais e coloca a casa na casa de Obed-edom. Bom, a palavra de Deus diz para nós que enquanto a arca esteve na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom foi abençoada. O texto diz para nós que tudo que ele tinha foi abençoado. Qual foi o erro de Davi e qual foi o erro de Uzá? Bom, se você ler o texto de Êxodo, você vai descobrir que quando Deus deu a arca, ele também deu regras para como transportar a arca. E a arca poderia ser transportada pelos levitas, eles deviam levar no ombro a arca. E ela deveria ser levada pelos levitas da família de Coate. Também vai dizer que depois de determinados passos deveria se oferecer um boi. E havia uma série de regras a serem cumpridas e Davi não estava cumprindo essas regras. Aí nós descobrimos que essa arca fica na casa de Obed-edom e lá Obed-edom e sua família são abençoados. Muitos estudiosos vão dizer para nós que Obed-edom deve ter se inteirado do que era a arca e de como cuidar da arca. Até porque, se você ler o capítulo 15, verso 24 de Crônicas, se você está com a sua Bíblia aí, capítulo 15, verso 24 de Crônicas, vai dizer assim: Sebanias, Josafá, Natanael, Amasaí, Zacarias, Benaía e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeaías eram os porteiros da arca. Davi levou a arca, mas ele levou também Obed-edom. E Obed-edom ficou sendo um dos que estava lá cuidando da arca. Se você ler o capítulo 16, verso 5, no capítulo 16, verso 5 diz assim: Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Seri, Semiramode, Geliel, Matatias, Eliabe, Benaía, Obed-edom, Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Quer dizer, o Obed-edom estava como porteiro lá, cuidando da arca, agora lá onde a arca estava, lá em Jerusalém, e estava entre os adoradores também. Eu acho interessante, pastor, que volta e meia a gente fala do texto, ou a gente ouve as pregações, e parece que Davi levou a arca, e Obed-edom ficou lá na casa dele, né? Disse, ó. Então, Davi levou, Obed-edom ficou na casinha dele, ficou tudo bem, mas o texto não diz isso. A palavra de Deus diz para nós que quando a arca sai da casa de Obed-edom, o Obed-edom diz assim: eu vou acompanhar a arca também. Eu não quero me afastar da presença de Deus. Olha só, né? Ele olhou, ele tinha a opção, né? De repente ficar na casa dele, mas ele também disse assim: não, eu quero acompanhar a arca, eu quero saber para onde a arca vai. E nós sabemos que quando Davi vai levar a arca agora, Davi segue todo o ritual. Davi se inteira do que tem que fazer. Mas eu não quero falar de Davi nessa noite, né? Só quero dar para você essa mensagem desse sujeito chamado Obed-edom. A casa dele foi abençoada, porque com certeza ele se inteirou do que precisava fazer para cuidar da arca de Deus. E ele foi tão abençoado que quando Davi disse: olha, eu vou tirar a arca da sua casa e vou levar ela agora lá para Jerusalém, Obed-edom disse: não, mas eu não quero me afastar não. Eu quero acompanhar a arca. Quero acompanhar a presença de Deus. E aí ele fica como porteiro e também como adorador. O meu desejo para a sua vida, para a minha vida, para a vida da pastora, para a nossa igreja, irmãos e irmãs, é que a gente tenha esse desejo pela presença de Deus. Amém. Esse desejo que nos faz orar a Deus e dizer: eu confio nesse Deus. Obed-edom disse assim: eu quero estar perto da arca, eu sei o que é a presença de Deus. Eu não quero ter que me deslocar da minha casa para ir lá em Jerusalém para ver a arca, eu quero estar próximo da arca.
Essa arca abençoou tanto a minha casa, agora eu quero estar lá perto dela também. Aí ele foi porteiro da arca, do local onde estava a arca, e foi um dos adoradores também, um daqueles que ministrava o louvor perante a arca do Senhor. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, nós que já provamos a presença de Deus e queremos a presença de Deus, também tenhamos esse anseio de que a presença de Deus traga para nós prosperidade, a presença de Deus traga para nós a certeza e a convicção de que nós não queremos sair da presença dele. O Obed-Edom nos ensina isso nessa noite. E nós vamos orar ao Senhor, nós vamos ouvir os pedidos de oração na confiança de que o Senhor responde, porque Ele sempre responde. E a presença dEle nos dá essa confiança de seguir caminhando. Amém? A pastora Cristiane vai ler para nós os pedidos, depois nós vamos ouvir um cântico e vamos orar ao Senhor. Pastora. Pedidos por pessoas que estão contaminadas com a Covid-19. O Márcio, irmão do Everton, o Michel, marido da Tati, que é prima da Angélica, a Laís, que é uma garota que participa da nossa escola dominical, o William, primo da Lloyd. Outras enfermidades. O Gerson, nós temos aí acompanhado, precisa fazer vários exames. Então, o pedido de oração é para que o Senhor abra as portas para o agendamento daqueles exames que ainda não foram agendados e pelos resultados que eles aí vão, né, vir à tona para que o médico possa encaminhar no melhor tratamento. A dona Emericiana, mãe da Luzanir, a própria Luzanir, que aguarda resultado de exames, Ricardo Zanin, ele é enteado da Márcia, que é prima da Eliena, né? Ele mora lá na Itália, que Deus esteja abençoando ele lá. A Desirê está com uma gravidez de risco. O senhor... Gêmeos, né? Isso, é gêmeos, né? O senhor Júlio sofreu uma queda, está na UTI e precisa de doação de sangue. As informações da doação de sangue estão no grupo de WhatsApp da igreja. O Teodoro, que é uma criança que tem miopatia congênita, é algo que não há tratamento nem cura. Então estejamos colocando esta criança nas mãos do Senhor. Pela Mércia, amiga da Vilma, que teve uma fratura no ombro. E por mim, pastora Cristiane, você está me ouvindo agora, mas essa reunião de oração está sendo gravada na segunda-feira, e no momento em que vocês estão agora me ouvindo, eu já fui operada, provavelmente já terei sido operada do dente. É uma cirurgia, segundo a dentista, simples, é necessário fazer uma raspagem lá na raiz do dente, né? Então, peço a oração de vocês pela recuperação. Consolo de Deus, famílias enlutadas, pelo Eduardo e família. O Eduardo é primo da Adriana Costa, ele perdeu a esposa na semana passada. Demais pedidos, pela delegação da Terceira Região Eclesiástica, que vai participar do Concílio Geral da Igreja Metodista em julho de 2021. Pelas nomeações pastorais, o bispo e os SDs já começam a se reunir e que o Senhor dê a orientação a eles. Pelas demais pessoas enfermas, demais pessoas enlutadas, pelas pessoas desempregadas, pessoas com situação financeira precária, moradores de rua, por todas as pessoas que estão na linha de frente no combate ao Covid-19, pelas empresas em dificuldades em se manter e por todo o nosso país. Amém. Nós vamos ouvir um cântico e depois do cântico nós vamos orar com a nossa irmã Eliena e a nossa irmã Viviane. Vamos ouvir um cântico, irmãos e irmãs. Preste atenção nessa letra. Já comece a entrar em espírito de oração. Tá chorando porque se você
lembrar de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém, irmãos e irmãs. Vamos orar com a nossa irmã Eliana e com a nossa irmã Viviane nessa noite. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos por mais esse dia, pela reunião de oração que estamos realizando agora, porque podemos conversar contigo, porque o Senhor é um Pai que nos atende, é um Pai que nos ouve e sempre tem uma resposta às nossas súplicas. Nós te agradecemos porque, apesar dos momentos difíceis, estamos superando essas dificuldades, não temos passado maiores problemas. Mas nesse momento, ó Deus, clamamos a Ti pelas diversas situações citadas aqui, que vêm afligindo o Teu povo, Senhor. Enfermidades que se apresentam, famílias enlutadas, famílias que estão sofrendo com a perda do emprego, com a queda da renda familiar, pessoas que estão sentindo o problema da falta de moradia, sejam aqueles que já estavam na rua antes, muitos agora devido à situação política e econômica do nosso país, estão também enfrentando essa dificuldade, pelas pessoas que são mais suscetíveis à Covid-19, principalmente os idosos da nossa igreja e outras pessoas que já têm outras doenças que agravam mais essa situação. Pelas empresas que não estão conseguindo se manter, ó Deus. Pelo nosso país, Pai, que passa, além da crise
pela pandemia, por outras crises, Senhor. Sim. Ilumina a mente dos nossos governantes, Sim, ó Deus. para que eles possam ver a necessidade do seu povo, ó Deus. Sim, Senhor. Que eles possam olhar com carinho para o povo brasileiro, ó Deus, Amém. que já é um povo sofrido por outras situações, ó Sim, Pai. Pai. Continua conosco, Senhor, nós te agradecemos, porque nós temos sentido a tua presença constantemente Deus. ao nosso lado, Senhor. Fortalece as nossas vidas, guarda-nos no decorrer dessa semana, Sim, abençoa cada pastor e pastora que nesse momento está também passando pelas mesmas dificuldades que às vezes outras pessoas estão passando. Sim, ó Deus. Guia o nosso povo, ó Deus. Sim, Pai. Fortalece-nos, se conosco. Nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pai amor, estamos aqui reunidos, ó Pai, para em nossas orações elevar, Senhor, o nosso clamor a Ti, Senhor. Pai, eu quero colocar, ó Deus, em Tuas mãos o nosso país, Senhor. Sim, ó Deus. Pai querido, estamos nessa semana, ó Pai, onde comemoramos a Semana da Pátria, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja o Senhor dessa terra, Que assim que Tu seja, venhas, Pai. ó Pai, sarar essa terra. Senhor, como uma cidadã, me coloco diante de Ti, pedindo perdão, Senhor, por todos os erros dessa nação, Ó Senhor, Deus. por todos Sim. os governantes, por todas as pessoas, Senhor, que vêm cometendo, Senhor, pecados, ó Pai. Te Perdoa, peço, Senhor, que quebre, Senhor, todos esses pecados. Livra-nos, ó Deus, deste mal que está sobre esse país, Senhor. Pai, também te peço, Senhor, que coloque as Tuas mãos, ó Pai, para que o coronavírus, Senhor, que ainda está nesse país também, Senhor, que possa ser disseminado, ó Que Deus. assim seja. Não sabemos, ó Pai, como isso vai acontecer, Senhor, mas sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas, que o Senhor é quem verdade, comanda Senhor. tudo, ó Pai. Por isso te peço, Senhor, que coloque as Tuas mãos, Senhor. Esteja, Senhor, guardando os médicos, Senhor, Sim, os ó cientistas que estão trabalhando para que Protege, haja Senhor. uma cura, Senhor. Pai, sabemos que se o Senhor quiser pode curar e sumir com isso num instante, Senhor. Mas também, Senhor, sabemos que o Senhor usa pessoas para que isso aconteça, ó Pai. Por isso te peço que coloque as Tuas mãos, Senhor. Amém. Que o Senhor possa agir, ó Pai, no meio de pessoas, ó Pai, para que esse vírus seja disseminado da face da Amém. terra, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quero te pedir também, Senhor, pela Igreja Metodista, Senhor, pela nossa igreja local, Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos, ó Pai, sobre cada irmão e irmã que congrega conosco, Senhor. Sabemos, ó Pai, que estamos distanciados, mas sabemos que o Senhor é quem nos une, É Pai, verdade, através do Senhor. Teu Santo Espírito, ó Deus. Amém. Por isso, ó Deus, guarde, Senhor, cada família, Pai. Amém. Guarde os nossos pastores, Senhor, que o Senhor continue dando sabedoria e orientação a eles para Amém. nos conduzir, Senhor. Pai querido, te peço, ó Deus, pela nossa igreja metodista que irá para passar por esse concílio, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, dar direção, Senhor. Amém. Quebrar, ó Deus, no nome de Jesus, todas as coisas que não vêm de Ti, Senhor. Pai. Que as delegações, Senhor, que se reúnem, ó Pai, para definir, Senhor, o que é melhor para a nossa igreja, Senhor, que eles possam estar sendo direcionados pelo Teu Santo Espírito, Que ó assim Pai. seja, Coloca Deus. Tuas mãos, Senhor, sobre cada um que estiver participando, ó Sim, ó Deus. Deus. Pai querido, também te peço, Senhor, pelos nossos bispos, pelo Sim, colégio Senhor. episcopal, ó Deus, por todos, Senhor, irmãos da igreja metodista em cada lugar desse país, ó Amém. Pai. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai. Que o Senhor Amém, venha Senhor. tratar a cada vida, Senhor. Pai, perdoe os nossos pecados, Sim, perdoe Deus. os nossos erros, perdoe, Senhor, as coisas que foram feitas, Senhor, sem a Tua vontade, ó Pai. Ó Deus. Mas que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, Senhor, seguir a Assim Tua seja, vontade, Senhor. Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre essa instituição e que nós Amém. possamos, Senhor, ser elo, ó Pai, de união entre todos os irmãos, ó Pai, que congregam e que falam da Tua Que palavra, assim Senhor. seja, Que nós Deus. possamos juntos, Senhor, nos unir e levantar a voz e proclamar, Senhor, o Teu nome sobre essa Amém. nação, ó Pai, Amém, que Senhor. precisa muito da Tua proteção, Senhor, que precisa do Teu amor, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus eu te peço,
Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que nos ouve, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastora. Graça e paz, irmãs, irmãos. Nós, esse momento do louvor, pastor? Pode ser. Então nós vamos ouvir uma canção e depois nós vamos seguir com a meditação no Salmo 62. Só aqui. Esperança nas águas que fluem do trono do Senhor para as nossas vidas. Salmo de número 62, nós faremos a leitura e meditaremos nele nesse momento de pensar e refletir sobre os motivos da nossa gratidão ao Senhor. Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa.
dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Somente confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Este salmo, eu gosto dessa imagem que ele usa nos versos 13 e 4 para falar de pessoas que parece que só ficam esperando ver a desgraça do outro. Ele compara a situação ruim como um muro que está prestes a cair. Então, apesar de haver gente que queira ali, só empurrar para aquele muro já acabar de cair no chão, ele afirma nos versos 1 e 2 e repete no versos 5 e 6 a mesma coisa. A minha esperança e minha confiança estão em Deus. E esse Deus é a sua salvação, esse Deus é o nosso refúgio. E ele termina esse conjuntinho do verso 1 e 2 e do 5 e 6 como um refrão que está aí no meio do salmo, que ele vai repetindo. Ele diz: não serei abalado. Não serei abalado porque Deus é minha salvação, Deus é meu refúgio, apesar de ter gente que queira me empurrar, queira que eu caia. E depois no verso 9, ele traz uma verdade, né? No domingo, na escola dominical, a classe Ágape estava estudando sobre livros sapienciais e esse salmo fala de uma sabedoria de vida. No verso 9 ele diz: os homens plebeus, ou em outra tradução, os pobres, as pessoas comuns, pessoas simples, eles eles passam, né? Eles vão embora com um sopro. Essa palavra vaidade que aparece aqui na nossa tradução da Almeida, revista e atualizada, somente vaidade são os homens plebeus, ele está dizendo que as pessoas comuns são como um sopro. Você vive, desenvolve e quando você vê, você já está morrendo. Porém, aquelas pessoas importantes, que aqui na tradução que eu li, ele fala de fina estirpe, pessoas da elite, também ele diz que essas pessoas são mentiras, são falsidade, nesse sentido de que rapidamente se vai a nossa vida e juntos as pessoas comuns com aquelas que são mais nobres, que são de elite, juntas elas são mais leves do que a vaidade. Então não precisamos ficar nós nos apegando aos valores materiais, aos valores da sociedade que nós vivemos, porque desde as pessoas aquelas que nós consideramos simples, né, e aquelas que nós consideramos mais importantes,
juntas, elas são leves, são passageiras. O valor da nossa vida está no nosso comprometimento, na nossa dignidade. E para contrapor a isso, ele diz, olha, eu não sou abalado, porque a minha rocha, a minha confiança está no Senhor. Em Deus eu posso ser alguém, em Deus eu tenho os meus valores, em Deus eu tenho a minha permanência, em Deus eu tenho o meu peso. Aquilo que vale a pena é na minha confiança, na minha comunhão com Deus, que eu gero isso na minha existência. Porque se eu não tiver Deus na minha existência, a minha existência passa rapidamente. E no verso 10, ele então, outro verso que expressa a questão da sabedoria de vida. Não confiar naquilo que é obtido através da extorsão ou do roubo. Na nossa tradução aqui, ele fala da rapina, né? Mas aquilo que é ilícito, aquilo que vem de uma forma a subjugar as outras pessoas. Nos dias de hoje a gente poderia falar daquilo que é alcançado com corrupção, com jeitinho, né? Não confie nisso, não se paute nisso, não se esforce por isso. E ele diz, se as suas riquezas aumentam, não coloque aí o teu coração. Não deposite a sua esperança, o valor da sua vida nos bens materiais. E Jesus vai dizer, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, não façamos do nosso tesouro os bens materiais, porque isso passa, e não é isso que vai trazer para nós a alegria, a felicidade. E contrapondo a esta verdade, ou corroborando esta verdade, no verso seguinte, o verso 11, ele diz, o poder pertence a Deus. Às vezes nós achamos que nós somos importantes por algum cargo, algum conhecimento, ou achamos que o tal fulano é importante por algum cargo, algum poder, ou até a questão financeira. Mas quantas vezes na história da nossa vida, quantos exemplos você tem ao longo da sua vida de que o status, o dinheiro, nada valeram, porque o poder de Deus na tua vida foi muito maior do que algo que o nosso dinheiro, o nosso status, o nosso conhecimento pudesse adquirir. E ele diz que também, além do poder pertencer a Deus, também a graça pertence ao nosso Deus. E aí na sequência ele diz, porque Deus retribui a cada um conforme as suas obras. Então o salmista nos dá aqui vários motivos para que nós possamos ter um coração grato, um coração aberto a entender que se eu de alguma forma me sinto aí injustiçada, de alguma forma me sinto necessitada, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o Deus justo, Ele é o Deus gracioso, Ele é o Deus forte, Ele é o Deus que me sustenta, Ele é o Deus que me socorre. Ele é o Deus, quando diz aqui que retribui a cada um segundo as obras, não é só numa dimensão assim, o pastor merece, eu não mereço, mas nessa dimensão de que Deus conhece o nosso todo e Deus, quando nós nos entregamos a Ele, Ele nos ampara, nos socorre, nos sustenta. Por isso eu não preciso olhar com inveja o outro, não preciso também me sentir diminuída diante de outras questões, porque o Senhor, nele deve estar a nossa esperança, a nossa confiança. Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio. Que nesta noite, mais uma vez, as expressões deste salmo, falando de que o poder pertence a Deus e que o Senhor, na sua infinita graça, nos atende, nos supre, encha o teu coração, o meu coração de gratidão, de alegria e também do alento, de saber aguardar, esperar em Deus aquilo que nós ansiamos. E neste
espírito de gratidão ao Senhor, nós manifestamos, nós compartilhamos com vocês os motivos de gratidão que nos chegaram e depois nós vamos orar ao Senhor. Agradecemos a Deus a vida do Márcio e da Laís, que apesar de estarem internados ainda, eles estão reagindo bem. O Michel ainda está com o vírus ativo no seu organismo, mas ele não tem mais os sintomas. Agradecemos pela vida do senhor Anísio, que é tio da Dona Maria. Apesar da idade avançada, ele suportou a cirurgia e já está em casa. Então agora nós vamos orar pela recuperação plena do senhor Anísio. O Gerson e a Dalva, eles agradecem porque já conseguiram agendar a parte dos vários exames que o médico solicitou. Agradecimentos de forma geral, né? Por nossas famílias, pela família da fé, pelo pastor, por mim, pastora, pelos irmãos e irmãs que estão se empenhando para que a igreja caminhe, pelos cultos, pelas mensagens, os estudos que têm abençoado as nossas vidas. E louvamos a Deus pela vida dos aniversariantes desta semana. Dia 7, a Silmara Felicíssimo. Dia 10, temos a Yatiara e a Lloyd. Dia 11, a Alice, neta da Helena. E temos 2 aniversários de casamento. Dia 10, o Marcelo e a Luciana completarão 21 anos. E no dia 11, o seu Daniel e a Dona Maria completarão 70. Isso mesmo, 70 anos de união conjugal. O nosso parabéns e rogos de que o Senhor continue abençoando a vida destes casais. Nós vamos orar nesse instante com o Elias, que nós chamamos de Nenê, a Marianinha, e depois eu estarei encerrando a nossa reunião de oração e após as orações nós teremos uma canção ainda para louvar ao nosso Deus. Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Pai amado, de ter essa comunhão contigo, ó Deus, através do teu Filho Jesus, ó Pai, que tu possas, ó Pai bondoso, estar atendendo, ó Deus, os pedidos que foram colocados, ó Pai, nós não sabemos, mas tu conheces, ó Deus, mesmo antes de palavras saírem da nossa boca, tu já conhecias, ó Pai. É verdade. Por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos grandes feitos que tu tem feito com o teu povo e nas nossas vidas, ó Pai. Continue nos abençoando, ó Deus, nos dando da tua direção. Visita, Pai bondoso, os enfermos, ó Deus. Amém. E também, ó Pai, sabemos que tu está no controle, ó Deus, desse momento que estamos passando, Pai amado, por essa pandemia, ó Deus. Mas que tu venhas, ó Deus, acalmar o nosso coração, ó Pai, sim. E saber, ó Deus, que tu já tomaste a providência, ó Pai, e que em breve, ó Deus, nós possamos, ó Deus, glorificar e bendizer o teu nome, ó Pai. Amém. Continue abençoando o teu povo, a tua igreja, ó Deus, que nós, ó Pai, possamos sempre, ó Deus, estar te agradecendo pelos grandes feitos que tem feito em nosso meio, ó Pai. Amém. Guarde-nos sempre nos teus caminhos e continue, ó Deus, nos dando da tua graça e da tua paz. Eu te peço e te agradeço por amor do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, querido Pai Celestial, nós te damos por nos conceder mais um dia de vida. Nós te damos, ó Deus, porque tu és bom, misericordioso. Verdade, Senhor. E nos abençoa, mesmo nós sendo imperfeitos. Obrigada, Pai. Graças, ó Deus, por nos amares tanto, que nos deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, mas ressuscitou. Amém. E está à destra do Deus Pai, intercedendo por nós. Amém. Graças te damos, ó Deus, pelas respostas de oração, pelos enfermos se recuperando, ó Deus. Obrigada, como nosso bispo e outros irmãos que estão sabendo sempre que estão em recuperação. Amém. Graças te damos, ó Deus, pelas portas de emprego que estão sendo abertas. Muito obrigada, Deus. Graças te damos, ó Deus, pela nossa igreja, Isso. pelos nossos pastores,
que junto com a liderança de mais irmãos e irmãs trabalham incansavelmente para que os trabalhos da igreja cheguem até nós. Obrigada. Graças te damos a Deus pelo amor de Deus em Cristo Jesus, pela salvação de nossas almas. Sim. Aceita, Senhor, este culto Sim, com Pai. aroma suave no teu trono. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito Deus e Senhor, nós te agradecemos por esta tua fidelidade a nós, por este teu sustento na nossa vida, e como salmista nós podemos também afirmar que tu és a nossa salvação, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Apesar de haver no decorrer da nossa vida circunstâncias e pessoas que queiram nos derrubar, apesar, ó Deus, de às vezes nos padrões da sociedade nós sermos inferiorizados, a tua presença nos fortalece e nos exalta, amém, Senhor. Apesar, ó Deus, dos padrões morais, éticos na nossa sociedade estarem corrompidos e muitas vezes as pessoas acharem normal a nós podermos ter um modo de vida com coisas ilegais, em corrupção, Pai amado, que o teu Santo Espírito continue a fortalecer a nossa fé, o nosso coração para vivermos, ó Deus, a retidão do teu Evangelho, amém, a retidão do teu propósito, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor. Bendito Deus e Pai, nós entregamos em tuas mãos todos esses pedidos que foram feitos, a nossa gratidão, confiando, Senhor, na tua bondade, na tua fidelidade, e desde já nós mais uma vez te dizemos muito obrigado, Senhor, por aquilo que tu ainda farás, pelas tuas respostas que virão. Nós ainda não recebemos, mas nós confiamos e cremos que na tua bondade tu, Senhor, nos atenderás segundo a tua vontade e em tempo oportuno. Por isso, entregamos também a nossa adoração e gratidão nesta noite. Vem com a tua bênção, com a tua paz sobre nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja conosco e com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Perdoar.
Deus te abençoe. Um abraço, um beijo. Até domingo, 19 horas. Amém.